que o Senhor nos encontrou e foi uma festa. E desde esse dia que Ele nos encontrou, Ele nunca mais saiu do nosso redor. Nós vamos cantar uma canção nesta noite, eu e o irmão Paulo, louvando a esse Deus maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Vamos adorar o Senhor, continuando neste mesmo espírito de adoração. Este hino me faz lembrar da Nilda. A última vez que eu cantei este hino aqui, pastor, ela me falou de
que o Senhor Jesus estava prestes a chamá-la para entrar para o reino celestial, para a glória, né? Vamos adorar o Senhor. Posso orar, meu irmão? Como será o dia que Jesus vier buscar a igreja? Pensamos nisso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu fico pensando como será o dia em que Jesus Cristo, com milhares de anjos, vier nos buscar. Vai ser muito lindo quando nós ouvirmos as trombetas tocando e Jesus dizendo: sois bem-vindos. Entram para o mar que nos preparei. Fostes fiéis a mim e hoje eu vos recompensarei. Vejo pela fé o grande coração cantando e Jesus Cristo sorrindo com grande carinho, nosso pranto enxugando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando este dia chega, que maravilha vai ser, mortos ressurgindo, a igreja subindo ao encontro do Rei. Então toda a vida aqui terminará, e esta igreja que chora, humilde agora, com Jesus vai morar. Então para lá eu preparei, fostes fiéis a mim e hoje eu vos recompensarei. Vejo pela fé o grande corão cantando e Jesus Cristo sorrindo com grande carinho, nosso pranto enxugando. E Jesus Cristo sorrindo com grande carinho, nosso pranto enxugando. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus abençoe. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Queridos, Deus tem nos abençoado neste lugar, é notório, né? A gente percebe o quanto Deus tem nos abençoado. Ontem nós tivemos o terceiro sábado da alegria do ano, né, na igreja, e com uma bênção, né, com um número de próximo de 20 crianças. Estivemos hoje na escola dominical com uma das mães, umas duas meninas, né? Você lembra o nome da mãe? Rosângela. Trouxe as duas crianças que teve ontem, assistiu a escola. Nós já estamos a nossa classe funcionando lá com as crianças. Né? Deus é bom, a Larissa como professora, enfim, Deus tem nos abençoado neste lugar. E nós vamos fazer o mês que vem a nossa EBF, Escola Bíblica de Férias, nos dias 19, 20 e 21 de julho. Finalzinho de julho, os três últimos, penúltimo final de semana, né, que o último final de semana é dia 26, 27, 28, nós vamos fazer a Escola Bíblica de Férias aqui e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Para isso nós vamos precisar da ajuda de alguns irmãos. Nós fizemos uma relação aqui de nomes, que nós vamos fazer a nossa primeira reunião na terça-feira,
Nós temos uma programação extensa para elaborar, precisa de muita gente para trabalhar com crianças, cozinha, preparação, ornamentação, fazer crachá, enfim, muitas coisas. Nós vamos precisar do envolvimento da igreja. Com certeza Deus vai nos abençoar. Amém? No final do culto eu vou passar a relação dos nomes dos irmãos que nós anotamos aqui. Mesmo que seu nome não esteja aqui, se você quiser nos ajudar, vai ser uma bênção. É sexta, sábado e domingo. Pastor, eu posso ajudar só no sábado, eu posso fazer alguma coisa na minha casa, dá para mim preparar. Tem toda a preparação, né? Não é só isso. Nós vamos precisar reformar a nossa caixinha de fantoche ali, vamos precisar disso, umas fantasias de criança. Nós vamos fazer algo aqui tremendo, um passeio, um trenzinho, um trem aí na cidade, nas crianças. Enfim, vai ser bênção de Deus, vai ser bênção, e tudo isso para a glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Graças a Deus. Queridos, quero convidar você para nós meditarmos na palavra do Senhor, amém? Nós vamos meditar nessa noite, quero convidar você para juntos nós meditarmos nessa noite na vida de um personagem bíblico muito interessante. E quero passar para você aquilo que Deus falou no meu coração na vida dele, amém? Vamos meditar na vida de Mefibosete. Eu sei que a história dele é tão marcante que a gente esquece que tem mais de um Mefibosete na Bíblia. A gente acha que só tem um, né? Interessante. E não é o texto que nós vamos meditar, mas eu quero mostrar para você que tem mais de um Mefibosete. E também este outro Mefibosete é da linhagem de Saul. 2 Samuel capítulo 21, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, não é o texto que nós vamos meditar, mas eu quero já trazer para você esse conhecimento muito interessante. 2 Samuel capítulo 21 fala de uma peste de fome que houve em Israel durante 3 dias. 3 dias consecutivos Israel ficou sobre uma peste de fome. E o rei Davi foi consultar o Senhor por que estava acontecendo aquela peste. Versículo 1, logo a resposta de Deus para ele foi: é por causa de Saul. Mas Saul já tinha morrido tanto tempo e a peste veio por causa de Saul. É por causa de Saul e da sua família sanguínea, porque matou os gibeonitas. Chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas, versículo 2, não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-lo, mas Saul procurou destruí-lo no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como hei de reparar o que sofreste, para que abençoeis a herança do Senhor? Responderam os gibeonitas: não é por prata, nem é por ouro que temos essa questão com Saul, com a sua família, tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Perguntou Davi: que é que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e projetou dizimar-nos, para que não pudéssemos subsistir em termo algum em Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos no Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu os darei. Verso 7. O rei, porém, poupou a Mefibosete. É sobre esse que nós vamos meditar nessa noite. Filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonas, filho de Saul. Tomou o rei os 2 filhos de Rispá, filha de Aia, que ela tivera de Saul, a saber, Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merab, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolita. E no último verso diz: depois disso Deus se aplacou
para com a terra, ou seja, a peste acabou. Então nós temos 2 Mefibosetes na Bíblia, um filho de Saul e um neto de Saul. Eu acho que essa informação é importante, porque eu também só descobri isso depois de estudar a palavra, né? Buscar, estudar, a gente entendeu isso. Eu sei que tem muita gente aqui que achava que nós só tínhamos um Mefibosete. Uma história triste de um dos filhos de Saul, Mefibosete, mas nós temos que aprender com outro Mefibosete. E é para isso que nós vamos ler a passagem, o texto, e voltar agora. Eu quero chamar a sua atenção para isso, amém? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias agora em 2 Samuel, capítulo 9. Interessante que cronologicamente essa história sobre a vida de Mefibosete ser poupada foi muito mais à frente. O quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é maravilhoso, amém? Mas 2 Samuel capítulo 9, eu quero que você abra a sua Bíblia, mesmo assentado, e acompanhe comigo a leitura desse texto, amém? Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul, para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: sou teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu, preste atenção nessa frase, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Davi está querendo ser usado por Deus para mostrar que Deus é bom. Presta atenção. Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde ele está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa eu dei ao filho do teu senhor. Cultivarás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, presta atenção nisso, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo o que meu senhor o rei mandar teu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu na mesa de Davi como um dos seus filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor é, e por tudo que o Senhor tem realizado neste lugar, as coisas visíveis e as invisíveis, Senhor. Pelo poder do Senhor que tem estado sobre esta igreja, sobre, ó Deus, o teu povo que congrega neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo. Deus, e agora que meditamos, vamos meditar na tua palavra, Senhor. Nós queremos pedir a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, a unção do Senhor sobre as nossas vidas, e única e exclusivamente com o propósito que o teu nome seja glorificado neste lugar, que nós possamos nos aproximar mais do Senhor através da meditação da sua palavra, Pai. E nós oramos a te agradecidos, para a glória, a honra e louvor do teu nome, oramos no nome de Jesus.
Amém e amém. Graças a Deus, irmãos. Então nós vamos meditar nessa história que eu creio que todos aqui já ouviram alguma mensagem nesse personagem Mefibosete. Amém? Eu quero trazer para vocês essa noite, eu procurar trazer alguma coisa diferente daquilo que você já ouviu. Com certeza você já viu falar, embora seja uma realidade no texto, você já tenha ouvido os maiores palavras, as mais diversas pregações que nós temos ouvido sobre a história do Mefibosete. Fala muito sobre restituição, não é verdade? Fala muito daquilo que Deus restitui, você pede, Deus dá. Mas eu quero te chamar, te convidar para você olhar de uma outra maneira dentro desse texto. Porque, na verdade, quando a gente temos que olhar uma história, nós não temos que nos prender a um fato específico, mas sim de uma forma geral. E é exatamente isso que eu quero abordar com vocês nessa noite. É exatamente por esse caminho que eu quero levar você a meditar. Vamos meditar na vida de Mefibosete, os muitos ensinamentos preciosos que a sua vida traz para nós. Amém? Nós precisamos entender, em primeiro lugar, a sua linhagem. Quem era Mefibosete? Eu sei que você já sabe, mas vale a pena nós lembrarmos que ele era neto do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Um rei de muitas conquistas para Israel, um rei que, pelo menos até o momento em que ele se mostrou fiel a Deus, Deus o abençoou. Ele era descendente da tribo de Benjamim. Amém? Mefibosete era filho de Jonas, neto de Saul, filho de Jonas. Jonas, o filho de Saul, o único, pelo menos o filho herdeiro. Algumas vezes Saul fala para ele: tu vais herdar o meu trono. Portanto, Mefibosete era da linhagem real. Se nós analisarmos a questão de linhagem, ele era candidato ao trono de Israel. Jonas, embora fosse filho de Saul, a história nos mostra isso, príncipe e herdeiro do trono de Saul, quando ele fica sabendo, mesmo sabendo que Davi havia sido escolhido por Deus para ser o sucessor de seu pai, Jonas sempre esteve ao lado de Davi. Jonas, ele demonstrava realmente a atitude de cristão, entendendo o governo de Deus sobre a nação. Tornou-se amigo mais confiado de Davi. Todas as emboscadas do seu pai, o rei Saul, para matar Davi, Jonas avisava Davi, e Jonas e Davi eles fizeram então um pacto, uma aliança, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 20. Ou melhor, conforme nós vemos nos textos. Em 1 Samuel capítulo 20, nós temos uma história interessante. Um dos livramentos, na festa de Lua Nova, e foi ali que Davi, foi exatamente antes, só tinha ameaça para Davi, mas a partir desse episódio, Davi passa a ser um fugitivo de Saul. Ele passa a ser um fugitivo. 1 Samuel capítulo 20, na festa de Lua Nova, Jonas descobre que Saul queria matar Davi. Eles já haviam feito um pacto. Então Jonas ajuda Davi a não cair na emboscada de seu pai, o rei Saul. E Davi então foge e ele passa a ser um fugitivo do rei Saul. Ok? E interessante, irmãos, antes de nós entrarmos na história de Mefibosete, é muito importante nós destacarmos como as pessoas viam o rei naquela circunstância. Como que é que o rei era visto? O rei era visto como Deus. A verdade era essa. Como ele estivesse com as suas atitudes, como fosse algo assim de Deus. É aquilo que Deus realmente queria realizar. Então era assim que as pessoas viam o rei. Então tinha um respeito muito grande pelo rei. No rei eles entendiam que Deus agia através deles. Através dele. Por isso que nós vemos aquele texto, por isso que nós vemos no texto, eu pedi para vocês destacarem, quando Davi procura para abençoar a vida de Mefibosete, ele vira e fala o seguinte, lá no versículo 3: perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? E o próprio rei também reconhecia isso. Eu acho muito interessante nós destacarmos
mais isso. Davi fala: a minha atitude vai demonstrar Deus na minha vida. E isso, irmãos, deve ser aplicado para as nossas vidas. As pessoas verão Deus pelas nossas atitudes. Então, Davi está falando: eu quero mostrar a bondade de Deus através de um ato. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Ok? Mas vamos então para a história de Mefibosete. Com base na vida de Mefibosete, depois de nós vimos essa introdução muito interessante, eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o que nós aprendemos com a vida do crente Mefibosete. Atitudes realmente de um crente, amém? E o desenrolar da sua vida. Vamos explorar então toda a vida de Mefibosete. Quando nós olhamos, irmãos, para a biografia de Mefibosete, nós aprendemos bem um sermão presbiteriano. Eu quero tirar aqui 3 divisões da vida de Mefibosete, e eu quero destacar, começando a história dele ainda como criança, porque às vezes nós não entendemos, às vezes nós achamos que a nossa história de vida, ela começa quando nós já estamos com uma idade mais avançada, que nós já começamos a compreender, e não é bem assim. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós entendemos que a nossa história de vida começa ainda no ventre da mãe. Amém. Foi assim que Deus falou para ele. Então eu acho que isso aí é muito importante. Eu acho que isso aí é valiosíssimo. Nós entendemos que a nossa história de vida, às vezes a pessoa fala assim: a minha história de vida começa no dia que eu aceitei Jesus. Antes de você aceitar Jesus, Deus já trabalhava na sua vida. Deus já trabalhava com você. Ainda que houvesse tristeza, ainda que houve tristeza, ainda que houve tragédias, mas Deus já trabalhava com você. E eu acho muito importante isso. Então nós vamos começar a história de Mefibosete aonde? Filho do príncipe, neto de um rei. A gente analisando, pensando no que o esperava, o que poderia acontecer na vida dele, qual era o sonho. Saul olha para aquele menino, né? E Saul o acompanhou em vida até os 5 anos, né? Ele olhava: olha aí o futuro rei de Israel, né? Mas não foi bem assim, irmãos. Aos 5 anos acontece uma tragédia na vida de Mefibosete. E o que nós aprendemos com isso? Embora Deus esteja olhando para nós, embora nós saibamos que antes que nós estávamos no meio da nossa vida, nós já tínhamos a mão de Deus sobre as nossas vidas, na vida nós estamos sujeitos a tragédias. Por favor, liga o ar um pouquinho para mim, que seja 1, 2, ouvido só para mim, amém? Na vida nós estamos sujeitos a tragédia. Repete comigo: na vida estamos sujeitos a tragédia. A história, irmãos, é muito interessante. Eu quero contextualizar aqui como é que aconteceu a tragédia na vida de Mefibosete. Davi fugia de Saul e ele buscou refúgio entre os filisteus. Ele passou a lutar a favor dos filisteus. Quando a notícia chegou ao conhecimento de Saul, ele então desiste de perseguir Davi. Ele desiste. Fala: Davi está lá no meio dos filisteus. Os filisteus eram o maior inimigo de Israel. Davi está lá com alguns homens. E ele fala: não vou lá. Eu não vou até lá. Isso a gente encontra em 1 Samuel 27, versículo 4. Sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, cessou de persegui-lo. Davi pede a Aquis, que era o rei dos filisteus, que lhe desse uma cidade para que ele pudesse habitar com o seu povo. Davi guerreia pelos filisteus, guerreia contra alguns inimigos dos filisteus, não contra Israel, mas contra alguns inimigos, e vence algumas batalhas. O rei dos filisteus, o rei Aquis,
então concede para que ele more na cidade de Ziclague. Estava marcado, então estava agendado uma batalha no Monte Gilboa entre Israel e os filisteus. E Davi, então, ele prepara uma emboscada para lutar por Israel, do lado de Saul, contra os filisteus, embora ele estava lá com os filisteus. Davi vira para o rei Aquis e diz que ele iria atrás do exército dos filisteus. Quando o exército dos filisteus encontrasse com o exército de Israel, tinha um exército na frente e um atrás. E Davi então ia fazer emboscada. Mas o que acontece? O que acontece? Os governadores do rei Aquis viram e falam assim: não é esse Davi que as mulheres ficam cantando? Saul matou seus milhares e Davi matou 1.000 milhares, muito mais que ele, na verdade, 10.000 milhares, né? Não é verdade? Não é esse? Rei, eu acho que não é bom esse cara estar com a gente não. Nessa batalha contra Israel, mas é perigoso, despede ele. Só que paralelo com isso, quando Davi está lá, o que acontece? Os amalequitas invadem Ziclague, matam alguns animais e ele leva cativo todas as mulheres. Então, paralelo a isso, Davi sai, conquista, vence os amalequitas, traz as mulheres de volta e Saul vai lutar com os filisteus no Monte Gilboa. Ok? Davi ficou exatamente 1 ano e 4 meses no território dos filisteus, conforme 1 Samuel 27, versículos 5 e 6. 1 Samuel capítulo 29, irmãos, nós temos a narrativa da batalha entre os filisteus e Israel. Como eu já falei sobre os governadores, ok? Já falamos sobre a questão da batalha aqui de Davi com os amalequitas, que está em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. E então, irmãos, o que acontece? Lá em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, nós temos a informação de Mefibosete. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, olha só, diz assim a palavra: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era esse da idade de 5 anos, quando a notícia de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. Notícia de quê? Da morte no Monte Gilboa. A sua ama, porque a notícia que chegou dos filisteus estava vindo para o acampamento israelita para matar as outras pessoas, para saquear tudo. Então a sua ama pega Mefibosete para fugir. Aqui não nos dá um entendimento, não é claro, mas pode ser que ela tenha caído dos seus braços. Ela tenha caído, tinha 5 anos. Ele tenha caído dos seus braços e aí possivelmente teve uma lesão na coluna e ficou coxo. Não andava, paralítico. O texto diz que ele ficou coxo. Queridos, nós estamos falando de um neto de Saul, neto de um rei, filho de um príncipe, que acontece uma tragédia aos 5 anos. Que tragédia! Candidato ao trono, uma criança saudável, que a vida lhe proporcionou uma tragédia que levou a ficar paralítico. Eu quero dizer para você que tragédias acontecem todos os dias, independente da posição social, independente da situação econômica, independente do credo religioso, independente de como nós estejamos com Deus. A tragédia, ela não escolhe a idade, como nós vimos aqui, uma criança de 5 anos. Todos nós estamos sujeitos a passar por tragédias. É isso a primeira lição que nós aprendemos com a vida do crente Mefibosete. A segunda lição que nós aprendemos na vida do crente Mefibosete é que a nossa vida está sujeita a mudanças profundas.
A nossa vida, irmãos, ela muda continuamente. Se você parar para contar a história, né? Nós voltamos da igrejinha na quinta-feira, né? Não vou entrar em detalhe, mas nós viemos contando as nossas histórias, né? Do Paulo, as histórias do Jeremias de infância, e a minha história também, que coisa tremenda, né? Quando a gente olha para algumas histórias nossas, e eu tenho certeza que você tem a sua, você diz assim: meu Deus, eu estar aqui hoje é um milagre. Verdade, Deus é bom. Aleluia. É, pastor Augusto, eu estar aqui hoje é um milagre de Deus. Por quê? Por causa das mudanças de Deus, o que Deus faz nas nossas vidas. É lindo e maravilhoso, porque o que falamos no início, nossas vidas estão montadas nesse Deus Criador, ainda quando éramos crianças. E agora nós vemos então Mefibosete passando por uma profunda mudança em sua vida. A história dele nos ensina isso, que na nossa vida acontecem mudanças inesperadas. Mefibosete leva um susto. Ele nunca imaginava, eu acho que ele nunca sonhava o que aconteceu na sua vida. E é isso, Deus, que nós servimos. Ele realiza sonhos, sim, mas ele realiza até sonhos que a gente não sonha. Ou seja, até sonhos que já estão mortos. Mefibosete já estava conformado com a sua vida de tão morto. Ele já estava satisfeito por Deus ter lhe agraciado ele casar e ter um filho, que ele tinha um filho. Já estava para ele bom demais. Mas o Deus que nós servimos, ele canta lá. Ele faz mudança nas nossas vidas que nos impactam. Traz algo para nós tremendo. E nós precisamos acreditar nisso. 2 Samuel capítulo 8, irmãos, é muito interessante. É muito interessante porque nós devemos olhar o contexto. E a história de Mefibosete tem a ver um pouquinho com o capítulo 8. Porque o capítulo 8 relata as guerras de Davi. Relata exatamente as guerras de Davi. Então, o que nós entendemos que a atitude que Davi tomou de abençoar, de procurar alguém da casa para buscar, foi por um momento de reflexão, um momento que ele podia meditar e pensar, e é onde Deus exatamente agiu, como nós vemos a partir do versículo 1 do capítulo 9. Quero chamar você a acompanhar comigo, se você não está com a sua Bíblia aberta, se quiser abrir. O versículo 1, que a mudança está toda aqui no capítulo, nos mostra que Davi está em seu palácio, no momento de meditação, no momento tranquilo, no momento em que o escritor de 2 Samuel nos mostra que Davi também tinha com ele, e isso é muito interessante, eu até marquei minha Bíblia. O escritor nos mostra que as vitórias de Davi teve o apoio de homens, dá aqui uma relação grande de pessoas que o ajudaram, amém? E isso é muito importante. Nos mostra o versículo que Davi está em seu palácio e resolve perguntar se existe alguém vivo da descendência de Saul. Ele lembra da aliança com Jonatas, para que ele pudesse usar de benevolência por amor do seu amigo. Chega a informação de Davi que tinha um moço com o nome Ziba, que fora servo de Saul. E alguém diz para ele: ó, esse moço pode dizer alguma coisa, nós não sabemos. Então, irmãos, nós entendemos aqui que Mefibosete estava esquecido. Ele estava esquecido, quem sabe, por todo Israel, mas ele não estava esquecido de Deus. Ele não estava esquecido de Deus, amém? Então Davi mandou chamá-lo a Ziba, e não há alguém, Ziba, da casa de Saul, para que eu possa mostrar a bondade de Deus. Eu já falei um pouco sobre isso, e eu quero argumentar sobre essa expressão, mostrar a bondade de Deus. É isso, irmãos, que Deus espera de nós que servimos ao Senhor. De alguma forma, mostrar que nós temos um Deus dentro de nós, através de bondade, de atitudes que demonstram isso. Então Davi, ele quer mostrar isso, ele quer mostrar a bondade
Mefibosete, separa, quem sabe, uma caravana, quem sabe, oficiais, e ele chega diante de Davi com temor. E Davi então informa a Mefibosete que ele teria restituído todas as terras de seu avô Saul e que ele comeria o pão na mesa do rei. Irmãos queridos, quero chamar a sua atenção como Mefibosete se sentia quando ele estava diante do rei recebendo a notícia. Versículo 8 do capítulo 9: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele não está acreditando. Você entende isso? Você entende que Deus pode te surpreender com mudanças profundas na sua vida que você não espera acontecer? Você não espera acontecer, mas é o Deus que nós servimos. Sim, Ele faz isso, você não está nem esperando. Às vezes nós achamos que Deus vai agir quando nós fizermos uma consagração. Não estou dizendo que não devemos orar, não devemos consagrar. Mas o Deus que nós servimos, irmãos, vai muito mais além disso. Ele age sim quando oramos, mas Ele age sim porque Ele é um Deus bom. E Ele quer manifestar a sua glória através daquilo que Ele criou, a sua imagem e a sua semelhança, através do homem. Amém? Então nós aprendemos, irmãos, com a vida de Mefibosete, que a nossa vida pode passar por mudanças profundas. E como passou mudanças profundas na vida de Mefibosete. Lá na frente tem outra mudança. Coisa interessante. Amém? Por mais difícil que seja a situação que nos encontramos, Deus é poderoso para realizar mudanças profundas, tremendas em nossas vidas. Você crê nisso? Repita comigo, eu creio que o Deus que eu sirvo pode realizar mudanças profundas na minha vida. Aleluia. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Neto do rei, que por uma tragédia ficou paraplégico ainda com 5 anos, foi refugiado em um lugar humilde. Não sabemos a idade que ele tinha. Uma vida simples, mas ainda assim teve um filho cujo nome era Mica, conforme 2 Samuel, versículo 12, capítulo 9, verso 12. E depois ele volta a comer na mesa do rei e tem os seus bens por herança restituído. Não sabemos, irmãos queridos, quanto tempo Mefibosete viveu em Lodebar. Foram muitos anos, 5 anos, casou, teve filhos, pelo menos uns 20, 20 a 30, né? Vamos pensar assim, o homem tinha filho muito novo, de repente uns 20, 30, vamos pensar nisso. Mas nós não sabemos quantos anos Deus alcançou e ele teve mudanças profundas em sua vida. A história do crente Mefibosete nos mostra que nós estamos sujeitos a mudanças profundas em nossas vidas, tanto para nos levar a situações difíceis, como a de Mefibosete. Mudanças não deixam de haver uma mudança, porque alguém quer acreditar no trono e vai para uma situação difícil, como ele foi, coxo, morar num lugar distante, num lugar pobre. Mas também o Deus que nós servimos faz mudanças também profundas e reverte aquela situação. Viveu em Lodebar como para nós tirar de Lodebar, nos levar para comer na mesa do rei, para estar na presença do rei todos os dias. Guarde aí comigo, guarde aí com você essa expressão: estar na presença do rei todos os dias. Ainda que você sinta-se como um cão morto, como expressou Mefibosete, Deus pode fazer mudanças profundas na sua vida. Queridos, nós estamos caminhando para a última divisão do sermão. O que nós aprendemos com o crente Mefibosete? Na vida, nós estamos sujeitos a tragédias. Na vida, nós estamos sujeitos a mudanças, tanto para coisas ruins, quanto para coisas boas. Mas Deus nunca nos desampara. Deus sempre está conosco. Lá em Lodebar, ele foi para a casa de alguém que cuidou dele, que ele foi capaz de crescer, que ele foi capaz de constituir uma família, foi capaz de ter um filho, ainda que fosse um lugar humilde.
abençoado por Deus. Aleluia, Deus é bom. Não podemos esquecer de maneira nenhuma que lá na frente, quando há fome em Israel, na história que nós lemos no início, a vida desse Mefibosete é poupada por causa de uma aliança de Jonas com Saul. Ele poderia entrar entre os 7 descendentes de Saul que morreriam, mas Deus poupou a vida de Mefibosete. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, então o crente Mefibosete, a vida dele nos ensina que nós estamos sujeitos a tragédias, que nós estamos sujeitos a mudanças profundas, mas eu quero chamar também a sua atenção que na vida de Mefibosete ele nos ensina que nós precisamos nos desapegar de bens materiais. Irmãos, eu tenho demais comigo nessa passagem, porque a sequência da história de Mefibosete é que ele desfruta do melhor de bens materiais da sua vida. Ele nunca teve uma vida daquela. Ele nunca comeu na mesa do rei. Ele nunca teve servo. Ele tem tudo de bom. Ele nunca pensava que aquilo aconteceria com ele, comendo na mesa do rei. Ele nunca pensava que poderia dar aquilo para o seu filho. Então nós aprendemos isso, porque a história da vida dele, ela prossegue a nossa história. E agora, a história dele vai passar por outra mudança, conforme o nosso argumento aqui, que na vida nós estamos sujeitos a mudança, outra mudança. Alguém que era candidato ao reinado, perde o reinado por causa de uma tragédia, recupera de novo uma posição na mesa do rei, recupera bens, e agora ele tem a oportunidade de perder os bens de novo. Que isso? Conta a história. Como é que nós aprendemos isso? A história prossegue em 2 Samuel capítulo 11. Nós temos o pecado de Davi com Betseba. 1 Samuel capítulo 13, nós temos o pecado de Aminon com Tamar. Para os irmãos entenderem aqui a história, vou fazer um resumo. A morte de Aminon pelo seu irmão Absalão. Absalão fica 3 anos fugido na cidade de Jesus. Em 1 Samuel 14, nós temos a volta de Absalão, e aí começa uma trama para ele tomar o trono do seu pai Davi. Davi não quer lutar contra o próprio filho, e ele resolve fugir de Jerusalém, fugir de Absalão, saindo de Jerusalém. Mefibosete fica lá em Jerusalém. Nessa fuga, Davi tem alguns acontecimentos surpreendentes que eu quero acompanhar, que eu quero fazer a leitura com vocês, para os irmãos entenderem. 2 Samuel capítulo 16, versículo de 1 a 4. Davi fugiu. E Ziba, então, que era o secretário de Mefibosete, ele quer dar uma rasteira em Mefibosete, e ele vai encontrar com Davi. Diz o texto: tendo Davi passado um pouco além do cume, ali estava Ziba, o moço de Mefibosete, esperando para encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os jumentos são para a família do rei, para se mostrar, montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados do deserto beberem. Então perguntou Davi ao rei: onde está o filho do teu senhor? Respondeu-lhe Ziba: Mefibosete ficou em Jerusalém, porque ele pensa: hoje os israelitas me restituirão o reino de meu pai. Mentira.
para colocar Davi contra Mefibosete. Então disse o rei a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete é teu. Olha como é que a vida tem mudança. E agora ele perde tudo. Tudo é teu. E Ziba se inclinou humildemente: acha mercê aos teus olhos, ó rei, meu Senhor. Queridos, Absalão morre de maneira trágica, segundo Samuel 18. Davi retorna para Jerusalém, e lá em 2 Samuel, capítulo de número 19, do versículo 24 ao 30, tem uma das histórias mais lindas sobre a vida de Mefibosete. Davi encontra com Mefibosete. Quero ler para você. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu ao encontro do rei. Saul foi morto. Davi volta para Jerusalém e Mefibosete desce para encontrar com o rei. Olha o que Absalão fez, porque era costume alguém fazer aquilo. Ou melhor, Mefibosete era costume fazer aquilo. Mefibosete faz como se fosse um ritual de consagração para Deus abençoar Davi. E não o que Ziba contou. Desceu ao encontro do rei. Ele não tinha cuidado dos pés. O israelita fazia isso às vezes. Não tinha cuidado dos pés, nem feito a barba. Deixou a barba crescer como oferenda ao Senhor. Nem lavado as vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia que ele voltou em paz. Chegando ele a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, por isso que eu não fui com o Senhor. O teu servo dizia, com relação a ele: selarei um jumento, montarei nele e irei como um rei, pois o teu servo é coxo. Ele está dizendo de si próprio, Mefibosete. Além disso, ele falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Mefibosete já tinha esse conhecimento. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, e faz, pois, o que bem te parecer. Toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste o teu servo entre os que comem na mesa do rei. Irmãos, isso aqui eu quero fazer uma aplicação com a graça de Deus para nós vocês. É assim que Mefibosete olha a vida. Ele fala: meu pai foi tão ruim que toda a família do meu pai era digna de morte, condenação eterna, morte. Mas tu me colocaste na mesa do rei. Graça de Deus para as nossas vidas. Nós vamos estar na mesa do rei. Graça de Deus. É graça de Deus isso. E aí ele diz, respondeu o rei: por que falas ainda de teus negócios? Achando que Mefibosete estava querendo, fala ainda dos teus negócios. Eu já decidi. Só que Davi fala: tu e Ziba repartirei as terras. Versículo 30, Mefibosete vira para o rei e diz: não precisa repartir, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Querido, isso aqui é muito lindo. E Mefibosete nos ensina, versículo 30, que nessa vida, que passamos por mudanças, tragédias, depois Deus reveste, depois acontece outra coisa conosco, muito ruim, nós precisamos estar desprendidos de todos os bens materiais dessa vida. A história de Mefibosete nos ensina que nesta vida nós precisamos verdadeiramente desprender dos bens materiais. Repetindo, voltando a repetir,
desculpe até mesmo, né, a redundância, mas Mefibosete, neto do rei, ficou paralítico, perdeu os bens materiais, foi morar num lugar humilde, levou uma vida de dificuldade. Depois de um tempo, teve os seus bens materiais restituídos, terras, depois perde a metade dos seus bens, e ele abre mão da outra metade. Ele é para nós um exemplo de alguém que era totalmente desapegado de bens materiais. Nessa vida nós podemos perder qualquer bem material, qualquer coisa, mas o mais importante é nós estarmos na mesa do Rei. Estarmos muito com Ele. Nós vemos 30 dias meditando nessa passagem, nessa história, que eu entendo que Deus quer que nós sejamos como Mefibosete. Que nós, quando estivermos, irmãos, diante de uma tragédia, nós entendemos que faz parte da vida. Que nós estivermos diante de mudanças. É muito comum nós aceitarmos as mudanças benéficas, mas as mudanças que são ruins para a nossa vida, a gente não quer nem esperar o que vai acontecer depois, né? Às vezes até acontece uma coisa ruim, mas é para levar uma coisa melhor, a gente não quer esperar, a gente logo blasfema contra Deus, reclama, deixa de vir à igreja, deixa de dizimar, deixa de contribuir com a obra. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer mostrar para nós também que nesta vida o mais importante eu e você já conseguimos. A salvação em Cristo Jesus. Morar, estar na mesa do Rei, estar com Ele. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Deus possa nos abençoar. Nós aprendemos com a vida desse crente que estamos sujeitos a tragédia, que estamos sujeitos a mudança e que nós precisamos nos desprender dos bens materiais. Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Cada vez que a minha fé era provada, foi o último hino que nós cantamos, Isaac e o grupo de louvor. Vamos cantar. Não sei como está a sua vida, mas eu gostaria que você cantasse esse hino, pedindo a Deus que a letra deste hino pudesse fazer parte da sua vida. Se pudesse crescer cada vez que a sua fé for provada, cresça. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você está atravessando uma luta, uma dificuldade, se você conhece alguém para colocar na presença de Deus, ainda que não seja crente, amém? Ainda que não seja cristão, coloque ele na presença do Senhor, amém? Minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares,
corpo na tragédia. Pode ser que esteja tudo bem na sua vida, mas amanhã pode aparecer uma mudança na sua vida, uma mudança, quem sabe, para pior. Amém? Pode ser que esteja tudo bem na sua vida, mas você amanhã pode perder alguns meses de Deus. Eu quero orar para você, quero orar pela sua vida, que quando a dificuldade aparecer, ou se você estiver vivendo isso, eu quero dizer para você que a história de Mefibosete é para nós um exemplo, e que o Deus dele é o mesmo Deus seu, é o mesmo Deus nosso, que opera nas nossas vidas ainda hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa noite, por aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu nome foi glorificado aqui nessa noite. A tua palavra foi aberta, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, de forma que nós venhamos a lembrar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa noite. E se tiver alguém aqui passando, ó Deus, por um momento da sua vida, ó Pai, nesses momentos vai como a vida de Mefibosete, tu possa estar, ó Deus, visitando cada um nessa noite e nos abençoando. E a tua graça, Senhor, seja manifesta sobre as nossas vidas, que possamos provar, ó Deus, da bondade do Senhor sobre nós. Só possa nos abençoar. Nós oramos a te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Pode sentar-se. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Irmãos queridos, como nós falamos, nós vamos ter a nossa EBF. Eu citei aqui alguns nomes. Eu sei que tem irmãos que trabalham, às vezes são mais ocupados, mas essa lista está aberta. Se você quiser estar conosco, amém, aqui, quem sabe Deus tem falado com você, né, que você é um canal para mostrar a bondade de Deus, como Davi se sentiu naquela hora, né? Eu quero mostrar a bondade de Deus. Ele mandou chamar de Mefibosete. Quem sabe você está entendendo que Deus está te chamando para mostrar a bondade dele, trabalhando na obra. Quem sabe ajudando aqui no trabalho com crianças, amém? Mesmo que seu nome não esteja aqui, que você possa vir e estar aqui conosco nesse evento, amém? Então nós vamos ter uma reunião na terça-feira. Nós resolvemos marcar para terça, e normalmente domingo a gente vem, às vezes, uma intensidade, com visitas em casa, e amanhã tem jogo do Brasil. Eu sei que tem gente que gosta do jogo do Brasil, não sei, amém? Mas essa reunião vai ser para a gente traçar alguma estratégia com os irmãos, formarmos equipes, amém? Então eu tenho aqui convocado, amém? Se você não puder também participar, não tem problema, é só me avisar, amém? O pastor Augusto, o pastor Márcio, o presbítero Vanderlan, a irmã Helena, a irmã Suécia, a irmã Cecília, a irmã Romilda, eu já falei com ela, a irmã Eliane, então vamos, a irmã Eliane Mariano, o Mateus, a Júlia, o Arão, a Laís, a Fátima, a irmã Joana, amém? A irmã Hélida, a irmã Elisete, eu pus a Roberta aqui, se ela não se recuperar até lá, amém? A irmã Regina, o Jeremias, o Isaac vai sair de férias, se tem o nome dele aqui, amém? Como é que é o nome da sua nora, irmã Eliane? Aline, eu já falei com ela, a senhora transmite para ela a nossa reunião terça-feira, amém? E se algum outro irmão quiser nos ajudar, está aqui, a Meire, viu Meire? Você falou que vai ajudar no sábado, né? Meire já falou, eu posso ajudar no sábado, pastor, eu pensei com a Meire, vai ser bênção em nome de Jesus. Às vezes você não pode vir aqui ajudar, mas você pode falar assim, pastor, eu vou fazer um bolo, para poder ajudar no lanche lá das crianças, na sexta ou no sábado. Pastor, eu não vou poder estar lá, mas eu vou doar 6 refrigerantes. Pastor, eu vou doar R$50, R$100 para poder ajudar. Não vamos ter despesa, nós estamos prevendo aqui, nós temos o dinheiro do Caixa das Crianças, nós estamos prevendo aqui uma despesa de uns R$2.000. Então você pode ajudar com oferta, você pode ajudar fazendo um bolo, você pode ajudar comprando um lanche,
Oi, irmã Maria, a senhora também está aqui. Eu esqueci de citar o nome da senhora, viu? Maria Badia está aqui também. Amém? Então, queridos, você pode ajudar com uma coisa. Amém? E vai ser bênção essa EBF, que vai ser no dia 19, 20 e 21. Terça-feira, às 20 horas, a nossa reunião aqui na igreja. Amém? Em nome de Jesus. Aquele irmão que não puder estar, por gentileza, manda mensagem no meu privado, você tem lá meu número, e você quer ajudar com alguma coisa, você não está na relação, quer vir, quer estar aqui, manda um pecado para mim lá no privado e vai ser bem-vindo em nome de Jesus. Dois, em nossos avisos normais da semana, os nossos cultos, uma bênção, escola dominical, uma bênção. Amém? Nós estamos estudando o 7º mandamento no domingo de manhã, não furtarás. E esse mandamento vai além da nossa imaginação tão pequena, né? Furtar uma armada, furtar com revólver, né? Mas é furtar sutilmente, quando ninguém está vendo, né? Coisas pequenas, né? Então, assim, se você puder vir à escola dominical, está sendo uma bênção nessa escola. Amém? Trabalho de quarta, nossa consagração, oração, consagração na terça, nós temos oração quinta de manhã e nós temos também domingo a escola bíblica muito à noite. A Suécia quer dar um aviso. Irmã Suécia, a senhora quer dar um aviso? Dia 5. Na outra sexta. Pai do Senhor, meus irmãos, essa é um convite para as irmãs que nós vamos estar iniciando. Vai acontecer um que vai ser no dia 5 do mês de julho, e é para as mulheres. Então eu convido todas vocês, nós vamos estar ali de lado, vai ser uma bênção, porque nós vamos trabalhar sobre aquelas nossas questões, inteligência emocional, os nossos sentimentos, nossas emoções, e nós vamos partilhar umas com as outras. Nós vamos usar dinâmicas, e eu creio que vai ser uma bênção. Vamos aprender umas com as outras, em nome de Jesus. Então é no dia 5, na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, as irmãs aqui para essa terapia, 19h30, sexta-feira, dia 5. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós concluirmos o nosso culto. Está dentro do nosso horário, está dentro também, bênção de Deus. Como sempre eu gosto de fazer, vamos lembrar daqueles irmãos que não estão conosco, mesmo os que estão impossibilitados, mas mesmo aqueles que estejam viajando, vamos orar por eles para que Deus possa abençoar. Vamos pedir uma semana de bênção, no nome de Jesus. Amém? Amém. Pela Renata Alessandro. Você quer colocar qualquer outra pessoa, pode apresentar aí diante de Deus. Levanta a sua mão direita na sua casa. Vamos orar, pedindo a bênção de Amém. Pelo Marcos. Vamos orar pelo Samuel. Também, amém. Em nome de Jesus, levanta as suas mãos. Vamos estar orando. Em nome de Jesus, põe a sua casa para quem você quer apresentar diante do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Pastor José Roberto. Ora para nós, por gentileza. Amém. Deus amado, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, a Deus, colocando todos esses pedidos que foram feitos aqui, ó Deus, porque o Senhor conhece tudo, e o Senhor sabe, ó Deus, de cada momento, de cada instante em que nós vivemos. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor abençoe, meu Pai, que o Senhor dê vitória, para a glória do teu nome, que o teu povo seja bem sucedido e que todos que estiverem viajando recebam a bênção do Senhor e a guarda dos teus anjos, em nome de Jesus.